Bom, então vamos entender essa questão de eletroquímica que está aí nessa folhinha, nessa lista de exercício aí. Então vamos lá. Primeiramente aqui, deixa eu só colocar assim. Aí. Então vamos lá. A questãozinha vai dizer o seguinte: para um bom entendimento e aplicação da volumetria da oxidação e redução, é necessário que se tenha solidificado os conceitos da eletroquímica também. Foi o que eu falei como base nas primeiras duas aulinhas. Dentro desse contexto, podemos apontar um fator bastante corriqueiro em nosso dia a dia, que é o processo da corrosão. Corrosão nada mais é do que formação de ferrugem, ok? Corrosão de metais. As reações de corrosão acontecem de maneira espontânea, lá no videozinho eu falei, né? Formação de ferrugem, corrosão de metais é um processo galvânico, espontâneo, acontece naturalmente. Quando um metal é atacado por alguma substância e convertido num composto não desejado, como por exemplo a ferrugem, que nada mais é do que a corrosão do ferro. A ferrugem requer tanto oxigênio quanto água. São os principais agentes da corrosão: gás oxigênio e água, oxidantes, né? E o processo pode ser acelerado por outros fatores, como o pH, né, a acidez ou a alcalinidade do meio, presença de outros sais e o próprio desgaste e também a impureza do metal que nós temos ali em condição. Né, uma informaçãozinha tirada aí do livro de Química Superior do Brown, né, então um livro muito reconhecido aí de Química do ensino superior. Com base nos estudos da eletroquímica, responda às questões a seguir. Tendo duas semi-reações que mostram. Deixa eu só diminuir o tamanho da minha caneta aqui. Tendo as duas reações, semi-reações que mostram o processo espontâneo de ferrugem, corrosão do ferro, e indique qual delas ocorre no cátodo e qual acontece no ânodo. Lembra que a gente falou na aula agora há pouco ali, na última aulinha, que no cátodo sempre acontece o processo químico da redução e que no ânodo sempre acontece o processo químico da oxidação. Então, o processo químico da oxidação. Vamos olhar para as duas equaçõezinhas. Aqui está um pouco fosco na minha imagem, né? Mas dá para entender. Gás oxigênio mais 4H+, 4 elétrons, formando duas moléculas de água. Ferro, ferro mais 2, doando 2 elétrons. Perceba que o próprio potencial já é um potencial de redução. Então vamos confrontar os dois potenciais. Qual número é maior? 1,3 ou menos 0,44? Obviamente que o maior número é esse, beleza? Obviamente que o maior número é esse, 1,23. Bom, se é um potencial de redução, quer dizer que essa espécie ama reduzir. Então, o que vai sobrar para a outra fazer? Oxidar. A outra vai amar oxidar. Se essa espécie reduz, a outra vai ter que oxidar. Então ele está querendo dizer, ó, tendo as duas semi-reações que mostram o processo espontâneo da ferrugem, indique qual delas ocorre no cátodo e qual ocorre no ânodo. Bom, no cátodo acontece redução, que é a primeira equação. Então a primeira equação, a equação I, é a que acontece no cátodo, porque no cátodo sempre acontece redução. É o maior potencial de redução aqui. Bom, a equação 2 é onde acontece a oxidação. Então, logo, a equação I acontece no ânodo. Então, essa primeira sofre redução, essa segunda sofre oxidação. Então, pronto, fechou aí a letra A.
Para proteger o ferro, então aqui é uma proteção do ferro. Para proteger o ferro do processo corrosivo, ou seja, impedir que ele oxide, né, que ele enferruje, é possível fazer um revestimento de outro metal. Isso é o que nós chamamos na química de metal de sacrifício. Nós chamamos isso na química de metal de sacrifício. Por que metal de sacrifício? Porque eu vou pegar, por exemplo, o ferro e eu vou revestir ele de uma outra coisa para enferrujar no lugar. Então, ao invés de o ferro enferrujar, eu vou revestir ele de um outro metal X que enferruje no lugar dele e ele permaneça intacto. Então, eu vou fazer uma proteção contra a oxidação do ferro. Dessa maneira, dessa forma, evita-se que a água e o oxigênio atinjam a superfície do ferro. Né? Então, alguém vai oxidar no lugar aqui e o ferro vai ficar intacto. Para essa finalidade, é necessário que o metal de revestimento, o metal de sacrifício, seja mais fácil de oxidar que o ferro. Ou seja, esse metal aqui, ó, que eu coloquei do lado de fora, ele precisa ter um potencial de oxidação maior que o potencial de oxidação do ferro. Então aqui, ó, o potencial de oxidação da espécie X desse metal que eu vou revestir o ferro precisa ser maior que o potencial de oxidação do próprio ferro. É isso que o enunciado está querendo nos afirmar. Com base na tabela 1 e de valores de potencial de redução, então perceba, todos os potenciais aqui são de redução. Qual o metal ou metais você escolheria para essa finalidade? Ou seja, que metal que é bom para a gente colocar para proteger o ferro? São potenciais que têm são metais que têm um potencial maior que o do ferro. Potenciais de redução, de oxidação maior que o potencial do ferro. Então vamos analisar aqui um pouco. Então vamos tomar como parâmetro o potencial do ferro para nos ajudar nessa questão aqui. Bom, todos os valores aqui, pessoal, são valores de potencial de redução. E eu preciso analisar potenciais de oxidação. Professor, mas o que eu vou fazer agora? Inverter os sinais. Se todos os potenciais são de redução, para eu saber quais são os potenciais de oxidação, é só inverter o sinal. Então, por exemplo, desse primeiro, mais 1,23, menos 1,23. É o de oxidação. Esse, mais 0,80, menos 0,80. O hidrogênio é 0. Então, 0 também. Níquel, se eu não me engano, deve estar menos ali, né? Então, vai passar para mais 0,28. Aqui, mais 0,44. Mais 0,76. Mais 1,66. Então, tá aí, ó. Esses são os potenciais de oxidação, só invertir o sinal. Bom, o do ferro é esse aqui. O do ferro é esse daqui. Bom, quais potenciais são maiores que o do ferro? Bom, os maiores são quem? Esse, que é mais 0,76, e esse, 1,66. Que metais são esses? O zinco e o alumínio. Então, ó, esse elemento aqui que seria bom de revestir, esse elemento aqui, ó, que seria bom para revestir, seria o zinco com o seu potencial de oxidação de mais 0,76 volts e o alumínio. O alumínio com o seu potencial de oxidação de 1,66 volts. Lembrando que aqui, ó,
Potencial de oxidação, beleza? Então, potencial de oxidação. Então, zinco, alumínio serviriam como metal de sacrifício em relação ao ferro. Eles protegeriam e não deixariam o ferro enferrujar. O zinco e o alumínio enferrujariam no lugar do ferro.